Bem, nós estamos começando mais um ponto de encontro e hoje eu estou com o empresário e escritor Ângelo Otávio, que vai falar sobre o lançamento do seu livro, que foi na Feira Internacional do Livro aqui em Ribeirão Preto, Líder por Amor, e também conversar com vocês, telespectadores, orientar, falar de motivos e motivações. O que te leva a trazer essa motivação maior? É isso, né, Ângelo? Tudo bem? Como vai? Muito obrigado, prazer estar aqui, prazer estar falando para a sua audiência, para toda a galera que precisa, né? Opa. Sempre dessa apoio no sentido de ter esse propósito, né? Eu acho que a motivação, como você bem disse, é o motivo da ação, o que leva a pessoa a colocar algo em prática, né? Exatamente. E mais, primeiro agradecer a sua presença, eu sei que você tem um tempo muito corrido, mas esse espaço que a gente está aqui na TV Câmara é importante para você falar para os nossos telespectadores, falar para a nossa comunidade todo esse trabalho que você tem colocado no Líder por Amor. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje, Ângelo. Primeiro falar um pouquinho de você, né? Quem é o Ângelo, quais são os seus trabalhos, você que é empresário e agora escritor. Já lançou também na Bienal em São Paulo, então a gente vai fazer um comparativo aí, queria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho como escritor e o que foi a diferença em estar na Feira Internacional do Livro, que esse ano foi internacional, né, passando agora a ser internacional, e na Bienal em São Paulo. Muito bem. É um prazer, né, poder falar para as pessoas que eu venho também de cidade pequena, eu não sou natural aqui de Ribeirão Preto, mas estou aqui em Ribeirão Preto já há 20 anos e vim para cá por causa de trabalho, né? Eu venho de uma cidade muito pequena, totalmente agrícola, né? Sem empresas. A minha formação, eu sou professor de educação física de formação. Olha, e escritor também. E aí eu fiz uma especialização em ergonomia, que é você arrumar o posto de trabalho dos trabalhadores, como é que senta, como é que levanta, como é que postura. Postura, né? Que é muito importante, claro, né, para eles. E o trabalho de ergonomia, além de fazer essa movimentação com os móveis, com a estratégia, é você educar a pessoa. Então eu sempre estava dentro de uma sala de aula educando os trabalhadores, né? Como é que se posiciona, qual que é o exercício que ele pode fazer em casa para dar uma relaxada, para recompor, né, a todas as fibras musculares que ele mais usou durante o trabalho. Tirar aquela tensão, exato, né, do dia a dia. Porque a gente sabe que a rotina Estresse, né? E muito dos trabalhadores, muitas pessoas que estão nos assistindo aqui agora, a jornada não termina na empresa, né? Você vai para casa, tem mais um monte de coisa, tem transporte, tem tudo que você está ali desgastando, né? Então a recuperação é muito importante, ele aprender isso. E aí, dentro dessas empresas, né, que eu presto serviço até hoje, em grandes empresas aqui da região, sempre tinha um gestor, um gerente que falou assim, poxa, Ângelo, estou querendo implantar ali um programa de 5S, você não faz lá para mim? Você fala com um português simples, com um jeito fácil. Você chega até aquela pessoa, né? Você tem esse domínio para estar aonde o munícipe está, aonde o telespectador está, aonde o teu cliente está. Você tem esse domínio. É porque o grande segredo, né? Eu vejo muitas pessoas me perguntando, poxa, como é que eu faço um curso de oratória, como é que eu melhoro, né, essa comunicação? Primeiro, eu sempre falo para eles, é prática, né? A gente tem que estar falando com as pessoas, tem que estar se envolvendo. Então, como a minha origem de formação era sempre professor, já está... Você já tinha esse domínio, já está, né, no meu DNA, né? Está passando informação. Mas a gente entender o público, entender quem está aqui nos assistindo, né? Entender quem vai depois compartilhar essa informação. Então, quanto mais a gente estuda o público, melhor é a nossa comunicação. Essa adaptação com o público é importante, porque eu, às vezes, estou numa sala de aula com alunos da rede pública, né? Eu faço alguns trabalhos com escolas de empreendedorismo, então eu tenho que me adaptar àquele universo, né? Se eu falar algo da minha infância, quem sabe eu não impacte eles, porque eles não viveram aquela época. Você vai adequar ali ao ambiente que você está. Aquele ambiente. Às vezes eu estou numa sala que só tem diretor de multinacional. Eu preciso pegar algum gatilho daquele universo para que a gente possa nos adaptar, né? Aristóteles tinha muito isso no poder da persuasão, né? Você trabalhar com etos, patos e lotos, né? Você entender isso é muito importante. E aí depois desses trabalhos feitos nas empresas, né? Rodando muitos setores, muitas áreas, eu comecei a ministrar palestras fora de empresas também. Em convenções de vendas, em convenção na área médica, farmacêutica, sempre levando uma palavra de apoio, de interesse,
que as pessoas que estão ali, né, a técnica é importante, é óbvio, né, as pessoas se especializam, as pessoas treinam sobre aquilo, mas depois para colocar em prática no dia a dia, com o cliente, com o colega de trabalho, a gente precisa, né, de algumas dicas, né? Com certeza. Vamos falar um pouquinho do seu livro que você lançou aqui na Feira Internacional do Livro, Líder por Amor. Quero falar um tema super gostoso, no momento que a gente está passando. Claro que nós já saímos da pandemia, mas estamos ainda nela, né? Não saímos 100%. Saímos daquela crise absurda em que todo mundo estava assustado por não conhecer. E esse trabalho que é o Líder por Amor, eu queria que você falasse desse seu trabalho, agora como escritor. Então, essa aqui é a segunda edição do livro. A primeira edição foi lançada em 2019. E aí veio a pandemia, como você disse, virou a nossa vida de cabeça para baixo. E eu estava com muita coisa agendada para a primeira edição e não aconteceu. Né? Não aconteceu nada de divulgação, de mídia. Só que, né, com o apoio dos meus filhos, né, que são minha base, minha esposa, apoio de colegas que trabalham comigo, como o Rafael Barreto. Colaboradores, né? Que sempre tem esse olhar para esse mundo digital, tecnológico, né? Então a gente foi para a internet, fizemos live, fizemos eventos no YouTube. Que é o mundo atual, é o mundo né, atual, Ângelo? que não é, às vezes não era o meu universo antes, porque você sabe, né? Você falar presencialmente com as pessoas claro. tem um calor, tem uma energia diferente. É muito diferente. Muito diferente. Mas aí, durante a pandemia, as expectativas abaixaram, né, totalmente. No fim, a gente conseguiu vender toda a primeira edição. Oh, que bacana. Tudo pela internet. O mundo virtual aí deu um up. Um up. E aí a editora, que eu, né, sou da Novo Século, Figurati, acabou pedindo a segunda edição. E a segunda edição, antes eu também não tinha esse entendimento, porque você já me deixou muito orgulhoso aqui de me chamar de escritor. Claro! Mas eu sou autor de um livro ainda. Eu acho escritor, que daqui para com frente certeza. a gente, né, vai melhorar. Primeira de muitas, pode ter certeza. Mas a segunda edição ela é possível quando você mexe no livro. Se eu não tivesse mexido no livro, seria só uma nova tiragem. Sim, por isso é que nós falamos a segunda edição. Quando a gente fala segunda, terceira edição, quer dizer que aquele livro sofreu algumas alterações referente ao original. E foi o que aconteceu nesse livro. Depois de reler, depois de entender, falar com pessoas que leram a primeira edição, né? Ter esse feedback, o feedback do leitor, né? Então, imagina que a primeira edição tinha 300 páginas o livro. Essa aqui tem 180. Quer dizer, você já minimizou aí para facilitar, inclusive, a leitura do seu leitor. Que é o meu grande propósito. O meu grande propósito é atingir esse público que está no dia a dia me vendo, que são trabalhadores, que são pessoas da nossa sociedade, que são pessoas como nós, simples, que às vezes não têm acesso, né, à literatura. E não é só porque... não tem o hábito. Não é só economicamente não, falando. porque hoje é muito barato, né, o livro. O hábito de estar lendo e achar que é fácil, e esse domínio de eu estou lendo a primeira página do livro, ai não, mas eu tenho que terminar, que gostoso. Exato. É isso que a gente pode buscar nesse livro do Anjo, Líder por Amor. Porque é um livro de experiências, não é um livro que eu fui buscar muito conceito técnico, claro que tem, mas é um livro onde eu apresento experiências que aconteceram mesmo. No dia a dia são fatos aqui que a gente pode estar buscando aqui, que aconteceu com alguém ou com o Ângelo? Com oÂngelo e com algumas pessoas bacana. muito ligadas ao meu relacionamento. Então a gente vai buscar, todo mundo curioso aí, né? O telespectador é curioso. Se você me perguntar, poxa, mas esse pessoal que leu, né? Qual foi o feedback? O feedback foi, poxa, você falou tal coisa lá e aconteceu comigo. Olha que delícia, Entende? Quer dizer, a pessoa vivenciou aquilo que ela leu. Porque são coisas simples, comuns, né? Coisas que aconteceram com meu pai, por isso que o apelo familiar é muito presente na minha vida. É muito bom. Eu falo sempre, né? Até no comecinho do livro eu cito isso, eu nasci num berço de ouro. Né? Por que eu nasci no berço de ouro? Com uma família estruturada, sempre estudei, meus pais me deram condições de estudar. Oportunidade. Sempre trabalhei muito cedo. Que é o bacana demais, né? Que hoje é questionável, Exatamente. mas eu comecei também trabalhando muito cedo, então valeu muito. Eu trago isso que fez muito, muito bem para mim hoje. Quem sabe lá atrás, que alguns podem estar pensando, eu também reclamava.
né? Eu também Como queria... todo bom garoto, né? eu também queria jogar bola na rua, queria entrar tarde em casa, mas tinha ali o horário pontual, a disciplina. Minha mãe sempre foi ali, né? Enérgica, mas mãezona, né? Firme ali na disciplina. E hoje, né? Eu tenho 48 anos, hoje sou pai, hoje tenho uma empresa com bastante funcionários, hoje eu sei da importância, né, dessa base. E isso me projetou para sonhar um pouquinho mais alto, né? Porque a gente olha as pessoas, às vezes, com a autoestima baixa, só pelas condições que ela vive. Às vezes não. Às vezes é porque ela não está vendo o que eu acho que é o grande... sabe, quando você fala assim, o que motiva ali? É a expectativa. Às vezes você Né? vê pessoas com potencial altíssimo, uma condição financeira excelente, mas ela não está bem consigo mesma, ela está triste, ela está, né, nesse dia a dia. Porque quem sabe a expectativa dela para o futuro já não é tão boa. Exatamente. Então, algumas pessoas colocam termos técnicos para isso. Eu falo uma palavrinha que é conhecida de todos. Qual é a esperança? E por falar em esperança, o que você pode falar para os nossos telespectadores para não deixar de sonhar, Ângelo? Eu sei que você é uma pessoa motivadora e isso é muito bom nesse mundo que a gente está vivendo atualmente. Então, o que você pode dar de exemplo, falar para os nossos telespectadores? O sonho isolado, ele vai se perder, o sonho isolado. Então, hoje, eu tenho assim, muita consciência que dificilmente a gente conquista, seja a realização pessoal, profissional, seja uma realização, às vezes, de algo que você queria comprar para te trazer mais conforto, se a gente sonhar sozinho. Então, você acha que o ser humano, sozinho, ele não sonha? Ele sonha, mas ele, às vezes, não consegue realizar. Porque a gente é um ser, o ser humano, ele é feito para viver em sociedade. Seja a sociedade da sua casa, que é a sua família, seja a sociedade do seu trabalho, que são os seus colegas, seja a sociedade das pessoas que você interage, o motorista do ônibus, que você está ali dependendo dele te levar com segurança. Então a gente está o tempo todo dependendo uns dos outros. Então quando a gente começa a compartilhar os nossos sonhos e esses sonhos acabam fazendo bem para as pessoas que estão próximas a nós, tudo começa a girar no mesmo sentido. Vou dar um exemplo meu. Se eu colocasse na minha cabeça que eu tinha um sonho apenas de escrever o livro, eu não iria conseguir. Porque para escrever um livro, eu precisei muito da ajuda da minha família. Eu precisei, lá no momento que eu estava escrevendo o livro, que os meus filhos ficassem quietinhos. Que a esposa participasse. Que ela entendesse. Que todo mundo tivesse esse momento. Exato. Que você está tendo hoje também desse agradecimento, que é uma forma de agradecer sempre, também, sempre. Né? Então, quando a gente sonha junto, a gente começa a realizar. Realiza junto, né? Então, sonhar sozinho, vamos dar um exemplo. Eu tenho um sonho de ganhar na loteria. É um sonho seu. Será que as outras pessoas, né, vão torcer por você? Né? É verdade, você falou uma verdade. Então, quando a gente tem esse sonho junto, quando as pessoas... Poxa, meu filho, né, hoje ele está com 13 anos, o Miguel, mas quando eu comecei a escrever o livro, ele estava com 9. E aí ele perguntou, mas por que você quer escrever o livro? Cara, aquilo me pegou. É uma pergunta poderosa. Claro. Né? Por quê? E aí eu expliquei para ele, falei, porque, filho, eu acho que eu posso contribuir com as minhas experiências com pessoas que às vezes não tiveram a oportunidade de estudar o que eu estudei, de estar em empresas grandes como eu estive, de estar em contato com gestores de empresas que tem lá os bons, tem os mais ou menos, tem aquele gestor mais de resultado, tem aquele gestor mais que cuida de pessoas. Então eu posso contribuir. Aí ele perguntava assim para mim, mas como é que eles vão ter o livro? Então, poxa, eram perguntas... Era o questionamento de uma criança que vale a pena você parar e escutar e também responder, né? E é o que eu falo, a gente precisa ouvir todo mundo. Sim, mundo. Claro. Muitas vezes as pessoas que estão nos dando as melhores chances jantam à nossa mesa todo dia. E a gente às vezes não percebe. Não percebe. Esse seu lado escritor, como é que você descobriu, Ângelo? Como é que você falou, Jane, eu quero escrever, é isso que eu vou fazer? Como surgiu aí? Eu sei que você é um empresário de grande sucesso, mas agora também escritor. Então, como é que surgiu aí? Porque quando eu comecei a ministrar as palestras em empresas, em locais públicos, em convenções maiores, eu sempre administrei tudo o que eu estudo, né, dentro da palestra,
pensando naquele autor, eu adaptava o conceito, né, o entendimento, levava para o público que estava ali me vendo, e dentro desses conceitos, eu colocava sempre uma experiência prática minha, porque eu acho que a pessoa se identifica melhor, né, do que eu só citar um filósofo ou um autor. É o que você falou, você chegava até o seu público. Exato. Então você sabia de que forma você ia tocar aquele público, é isso? Exato. E aí quando eu terminava a palestra, as pessoas vão lá para frente para tirar uma foto, para conversar comigo, e a grande maioria perguntava: puxa, pô, é legal aquela história que você contou. E eu falava: qual história? A história do sorvete do seu pai. Nossa, eu tinha citado grandes autores, grandes conceitos, e ele queria saber da história. Pontuou aquilo que foi verdadeiro, né? Que aconteceu comigo. Aquilo que foi né? Genuíno, né? Exato. Foi uma coisa pura, né? E aí eu falei: cara, eu não tenho, né? E aí começou a se repetir essas perguntas. Aí chegou num momento eu falei: poxa, eu preciso dar uma parada, escrever algo para também colocar no papel essas emoções. E no final ali não só entregar o material, mas eu também fazer uma autocrítica, saber se de fato aquilo, né, eu continuo preservando. E essa foi a maior lição do livro, né? Eu mudei o livro inteiro durante. A minha primeira ideia do livro, eu ia falar sobre 4 experiências que eu tive com líderes. O primeiro líder que apareceu na minha vida desde criança foi meu pai. Meu pai sempre foi... A referência maior. Além do ídolo, referência, ele era líder. Meu pai era comerciante, meu pai era dono de cinema. Ele chegou a ter 5 cinemas simultaneamente no interior de São Paulo, numa região bem agrícola, bem simples, sabe? Então, eu sempre olhava... Já tinha esse domínio, então. então. Eu sempre olhava ele trabalhando, aquele agito de estar ali. E quando eu comecei a acompanhar mais, comecei a trabalhar com ele nos cinemas, às vezes acontecia alguma coisa e ele abria mão às vezes de um lucro, às vezes de um procedimento, às vezes de um colaborador que não estava bem alinhado. E eu perguntava por quê, né? Ele falou assim: porque o cliente ali não vai gostar disso. Era sempre o cliente. Era sempre: vamos melhorar isso e tal, vamos pintar as paredes aqui. Daí eu falei: mas por que, pai? Sempre pelo próximo. Eu perguntava: mas por que, pai? Tá bom. Ele falou assim: não, porque quando a pessoa está sentada aqui antes de começar o filme, ele está vendo essa sujeira aqui. Olha. Era sempre olhar, ele ia lá... Uma visão diferenciada. Ele sentava onde os clientes sentavam, ele olhava, ele fazia esse trabalho, e aquilo sempre me fascinava, né? Uma coisa assim que ia além da parte apenas empresarial, ia além do lucro, ia além, que é importantíssimo, é óbvio, mas ia além. Né? É o ser humano em pessoa, né? É se colocar no lugar do outro, né? Que hoje eu tenho discutido muito, né? Que às vezes as pessoas falam, né? Eu já ouvi, ontem mesmo eu estava numa palestra numa outra empresa e alguém falou lá: nossa, nós estamos aqui criando um atendimento humanizado. Desde quando não foi humanizado? Exatamente. Agora, vamos melhorar essa frase? Vamos agora promover um atendimento empático. Vamos se colocar no lugar do outro, vamos entender o que a pessoa está precisando, né? Então, em virtude desses questionamentos, eu comecei a escrever o livro. O livro era para ser 4 líderes, né? O meu pai, que era, né, seria a grande introdução do livro. Depois, o meu primeiro líder no mundo dos negócios, numa grande multinacional, foi um líder muito enérgico, muito duro, mas que me fez... sabe? Meio que assim, ou vai ou racha. Ou volta, né? Ou vai ou volta. E eu fui, então, acho que aquilo fez muito bem para mim. O terceiro líder foi um líder assim, que impactou muito emocionalmente a minha vida, porque ele abriu mão de tudo que estava ali precisando ser feito e me olhou como pessoa. Então, ele me trouxe um olhar diferente. E o terceiro líder seriam os meus filhos. Porque depois que eu me tornei pai, eu me reinventei totalmente, porque é completamente diferente, né? As responsabilidades, toda a situação de ser, mesmo casado, mas sem filhos, é uma vida. Depois é outra. Depois é outra vida. Que melhora, né? Com certeza. Melhora, e as pessoas falam assim: nossa, dá muito trabalho. Dá trabalho sim, porque você não pode mais mentir, você não pode mais combinar e não fazer, você não pode mais deixar de fazer. Então, quando fala que dá trabalho... Se a gente tivesse feito isso sempre na vida, não daria, né? Seria tudo mais simples. E fora o que vai ser o seu espelho, como o seu pai foi seu. Exato. Então, para os seus filhos, você é o herói.
Para os seus filhos, você é a referência. Para eles, você é o maior, né? E aí, quando eu comecei a escrever o livro, que eu estava com esse organograma pronto na minha cabeça, né? Aí, a hora que eu me dei conta, já estava lá com quase 200 páginas, eu só tinha falado do meu pai, e a coisa mudou, né? No primeiro, até o título do livro eu mudei, porque seria lá líderes que influenciam, alguma coisa assim. Mas aí, quando eu reli a primeira parte do livro, eu falei assim, não, isso aqui, eu estou falando só de amor o tempo todo, então líder por amor, e aí ele acabou se desenvolvendo de uma maneira muito mais próxima à minha vida pessoal, com insights reais, vivos, não tem nada de ficção científica. E está me fazendo muito bem agora, porque depois da segunda edição, que eu tive o privilégio de poder reler, reescrever algumas coisas, tirar muita coisa, né? Porque a gente acaba escrevendo com alguma redundância. E ele agora, eu acho que é É o formato ideal neste momento. Porque já se tiver a terceira edição, eu tenho certeza que vai enxugar um pouquinho mais, mas não vai deixar de ter a experiência e benfeitoria para os seus leitores. É o que eu espero. Com certeza. Ângelo, com as suas experiências, o que você pode passar para os nossos telespectadores? Você é bem motivacional, você bem fala com firmeza, né? O que você pode passar de experiência para os nossos telespectadores? A vida, ela é feita por vários ciclos, né? A gente às vezes fala círculo, que não é correto, é ciclo. Ciclos. Né? Eles se abrem, tem momentos altos e baixos, se fecham e novos ciclos recomeçam. Então, quando as pessoas acham que a vida vai ser sempre um único ciclo, né? Vai ser assim, nasceu assim e vai ser assim, ela está deixando de lado a maior dádiva que Deus nos deu, que é a oportunidade de um novo dia. Então, quando as pessoas falam assim, Deus nos deu a vida, sim, né, de uma certa forma, mas eu acho que o que Ele deu de mais precioso para nós é o livre-arbítrio. Certíssimo. Que é o poder de escolher. Então, não importa onde você nasceu, não importa como você foi criado, não importa quanto você tem de dinheiro no banco, importa a sua próxima decisão. O que você vai escolher fazer agora? Alguém que está aqui, que estava passando nos canais de televisão e de repente nos viu aqui. Parou um pouquinho, deixa eu ouvir o que o Ângelo está falando. Deixa eu ver esse papo aqui. Ele pode agora decidir mudar de canal. E ele pode ficar aqui e falar assim, faz sentido isso, vou arrumar meu guarda-roupa agora. Porque a gente começa organizando a vida nas pequenas coisas. É o seu guarda-roupa que você pode olhar e ver um monte de coisas que você não usa, que vai fazer sentido para outra pessoa, que vai ser bem usado por outra pessoa. E a hora que você entrega para outra pessoa... Aí acho que a energia não revigora. Não é um ciclo? Não é? Que não coisa é? boa. Você entrega, recebe... Você recebe muito mais. Você vai fechar a porta desse guarda-roupa, vai lá ajudar o seu marido que está fazendo uma janta, vai ajudar o seu filho numa tarefa de escola, e aí a coisa começa a mudar. Então, mudar de vida não é... sabe, acabar com tudo que você fez e começar de novo. Não, é olhar para a sua vida atual e começar com pequenos ajustes, pequenas maneiras diferentes de fazer algo. E aí, naturalmente, você vai ver que, poxa, eu nunca fiz isso, estou com dificuldade, mas quem que pode me ajudar? Você começa a perder o medo de pedir ajuda. Os pequenos gestos, né? Você encontra uma pessoa, ela está sorrindo, te fala um bom dia... O dia já não começa gostoso? O dia já não começa prazeroso? E eu tenho certeza que para você, telespectador, também. E esse papo aqui é muito gostoso, viu? Porque, ó, nós já estamos quase terminando aqui o programa. É rapidinho para você, telespectador. Você é bem motivador, como eu já falei. Essa palavra impacta muito no ser humano. De que forma? Nós temos que separar algumas palavras, né? A motivação, se a gente quebrar ela no meio, é o motivo da ação. Então, se você sabe aonde você quer ir, com quem você quer estar, como você quer viver, você começa a usar a sua força com ações que vão lhe trazer aquilo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida para ter essa motivação é saber o que você quer. É saber o que te faz bem, é te fazer, né, o Clóvis de Barros, um filósofo brasileiro que eu acompanho muito, ele cita um trecho de Zaratustra, né, que ele fala assim: se te apetece acordar bem cedo, acorde. Se te apetece dormir até mais tarde,
durma. Se te apetece comer um pouco mais de doce, coma. Se te apetece fazer exercício físico, faça. Mas saiba bem o que te apetece. Então, quer dizer, eu preciso escolher não apenas... Dosar, né? E não apenas pelo sabor. Vai me fazer bem? Eu vou abrir mão daquilo em prol do quê? E aí a gente entende o que é força de vontade. As pessoas às vezes me perguntam, poxa, eu vejo você aí, faz 1000 coisas, sai dali, vai para cá, como você tem essa força de vontade? Não é força de vontade, é a força da vontade. A minha vontade de estar aqui contribuindo, divulgando livro, né, me expondo para mais pessoas me conheçam, às vezes mais pessoas podem me contratar. É tudo um ciclo. Né? Eu posso... eu estou vendo essa entrevista, mas eu quero que ele venha na minha empresa, Exato. porque essa motivação sua vai trazer benefícios para todos. Exatamente. Então a minha vontade é essa. E aí eu crio força para que eu chegue lá. Agora, se você não tiver esse objetivo, por que é que alguém vai acordar às 5 horas da manhã e vai fazer uma caminhada? Por quê? Porque me viu falando que faz bem para a saúde? Não. Ela vai decidir. Ela fala assim, poxa, eu quero ter um condicionamento físico melhor, faz bem para o meu dia. Eu quero emagrecer um pouquinho melhor porque eu me sinto renovado, melhor, né? minha autoestima sobe. Então é isso que vai fazer a pessoa acordar bem cedo para dar uma caminhada, dar uma corrida, andar de bicicleta. Mas se você não tiver isso, você começa e para. Então por isso que a motivação para algumas pessoas é muito sazonal. Né? Quantas pessoas se inscrevem na academia e não frequentam? Primeira semana vai bem, né? A segunda já... Bom, isso a pessoa no Líder por Amor vai encontrar? Vai encontrar. E só rapidamente, nós temos 1 minuto para terminar, olha só, o papo já foi embora. E falamos da Feira Internacional do Livro que aconteceu aqui em Ribeirão Preto. Você que expôs, você acha que modificou alguma coisa? Essa foi a pergunta. Você que fez a exposição em São Paulo na Bienal e aqui. Então, rapidamente, resumindo para o telespectador. Como é que foi a sua experiência aqui em Ribeirão, na sua casa? Em São Paulo foi aquela coisa mega, né? É muito grande. Então, imagina que é a maior da América Latina, muitas escolas, muitos alunos. Até pela proporção do que é São Paulo, exatamente. né? Então, e não só São Paulo, a grande metrópole, toda, o Brasil né? todo. Exatamente. Né? Eu estava expondo lá num sábado à tarde, chegou uma caravana da minha cidade natal, que não sabia que eu estava lá. Olha que mundo pequeno. Então, assim, coisas gigantescas. Aqui em Ribeirão Preto, eu recebi um carinho, sabe? Eu fiquei no stand que eram de autores locais. Regionais, na verdade, né? Nossa, mas foi incrível o carinho das pessoas, Experiência boa, então? Excelente, né? De as pessoas olharem para o livro e falarem assim, não, mas você mora aqui? Né? Então, poxa, que bom, né? Porque... É nosso, né? Temos aqui. Exato. Então, essa oportunidade, eu sou muito grato a todos os organizadores da Feira do Livro aqui de Ribeirão Preto pelo convite. Sou grato ao Rodrigo Martins, meu assessor, que fez toda a ponte aí para acontecer, que conseguiu uma janela lá para eu estar. Para você estar expondo. E sempre assim, né? Sempre com pessoas trabalhando juntos. E lá, uma experiência que você me perguntou e agora me veio forte aqui na cabeça, conversar com outros autores regionais, porque é muito difícil escrever um livro no Brasil. Muito. Né? Os custos, né, de publicação são altos, não são todas as editoras que apostam nos desconhecidos. Às vezes eles colocam no próprio bolso, né, Ângelo? Eu coloquei. A maioria, inclusive, eu coloquei. E é dificílimo, né? Dificílimo, então, quando a gente está lá defendendo a mesma bandeira, chegou pessoas lá que falaram para mim assim, 2 pessoas que me marcaram muito. Um poeta local, bem humilde, bem simples, e ele falou para mim assim, poxa, eu tenho tanta coisa escrito, mas não sei nem por onde começar. Então, quem sabe aí fica a dica para os órgãos públicos de criar aí algumas oficinas para a gente ajudar as pessoas a editarem, a publicarem, né, os seus manuscritos. E uma outra pessoa que falou assim para mim, nossa, eu achei que todo mundo que escrevia aqui na região eram de causos, né, de peculiaridades. Até você está falando aí de liderança, como que pode isso, né? Olha só, e na Feira Internacional do Livro. Bem, Ângelo,
Infelizmente, tenho que acabar a nossa entrevista. Ficaria aqui mais tempo com você. Obrigado. Quero agradecer a sua presença, que você venha numa próxima oportunidade no nosso ponto de encontro para falarmos só de motivos bons, motivacionais, que vai ser a sua nova palestra. Eu tenho certeza que você vai falar aqui com a gente, se Deus quiser. Será um grande prazer, o convite já está aceito, é só marcar o dia e o horário. Com certeza. Bem, e nós vamos encerrando por aqui mais um ponto de encontro. Eu espero vocês. Até mais.